Deuteronômio, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz e sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa de servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, o seu filho, ou a sua filha, ou a sua mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam, e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão de perto como os que estão de longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordem com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda, pelo contrário, você certamente o matará, você será o primeiro a levantar a mão contra ele, para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor Deus lhes dar para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Depois juntem todo o seu despojo no meio da praça, e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do seu Deus. Ufa, texto grande. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é Deus prova os corações. Para que a gente possa entender um pouquinho desse capítulo, a gente precisa entender um contexto em que foi escrito. Imagine vocês que agora o povo de Deus venceu os reis ali de Og e os reis de Seom, e eles estão além do Jordão agora, mais ou menos nas planícies ali de Moabe, acampados, e aguardando o sinal, o mandato de Deus para poder invadir e tomar posse da terra prometida. Trata-se aqui desse povo já da segunda geração daquela que tinha saído lá do Egito. Porque por causa do pecado que os pais deles haviam cometido, pecado de murmuração, de idolatria, principalmente porque eles murmuraram contra a terra, dizendo que eles não eram capazes, dizendo que o Senhor tinha levado eles para morrer, porque ali tinha gigante. O Senhor prometeu que nenhum deles entraria, exceto Josué e Caleb. Moisés, agora então, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever
o que a gente chama de o 5º livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora o 5º, o livro de Deuteronômio. É interessante que a palavra Deuteronômio, ela é literalmente transliterada do grego. Se a gente for transliterar ela do grego, literalmente a gente vai ter a tradução como esta é a segunda lei. É o que eles chamam de uma espécie de cópia da primeira lei que Deus havia dado para Moisés lá no Monte Horebe. Alguns estudiosos, inclusive, vai dizer que Deuteronômio é uma espécie de exposição da lei. Ou seja, Moisés está expondo a primeira lei de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais explicativa e dando mais detalhes daquilo que o Senhor tinha para eles. A verdade é que Moisés precisava exortar esse povo a guardar os mandamentos do Senhor, para que eles não cometessem os mesmos pecados que seus pais haviam pecado, que os seus pais haviam cometido. Deus já havia provado a fidelidade para com eles garantindo libertação, provisão. Então, Deus provou para eles que Deus estava com eles, de que Deus era o Deus deles, de que Ele tinha uma aliança com eles. Agora era a hora deles provarem de que fato eles também estavam com o Senhor. Deus queria provar os corações deles. Por isso eles precisavam saber que Deus não só exigia dele que eles cumprissem aquilo que o Senhor havia mandado, mas Deus queria também provar se eles de fato iriam agir com fidelidade ao Senhor. O Senhor queria que eles confiassem nele inteiramente, queridos. Não buscando falsos deuses, como fizeram seus pais. E não é diferente das nossas vidas. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou da escravidão. Eu não sei você, mas eu era escravo. Assim como diz lá em Efésios capítulo 2, que outrora eu andava segundo o curso deste mundo, morto em meus delitos e meus pecados, e o Senhor me resgatou, Ele resgatou você. E agora o Senhor então quer provar o meu e seu coração, queridos. E diariamente o Senhor vai provar os nossos corações, para ver se de fato nós o amamos de inteireza de coração, para ver se as nossas intenções estão corretas ou não. Por isso, queridos, eu gostaria de meditar com vocês aqui pelo menos 4 coisas de que o Senhor prova o meu e o seu coração. 4 pontos que eu consigo enxergar aqui nesse texto que nós acabamos de ler e de que o Senhor utiliza para provar o nosso coração, para provar se nós de fato iremos permanecer firmes, inabaláveis na presença dele. E a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que Deus prova os nossos corações através dos falsos profetas. E é interessante falar isso, porque quando a gente olha para os versos de 1 a 5, desculpa, irmãos, nós vamos ver Deus falando que vai surgir profeta, vai surgir sonhadores, e de que eles irão, inclusive, falar que vai acontecer sinais, vai acontecer prodígios, e de que vai se cumprir, mas que era para nós ficarmos atentos, porque esses falsos profetas, na verdade, eles tinham a intenção de desviar o coração deles. É interessante que ele usa aqui, Moisés, a expressão profeta e sonhador, e isso era muito comum, porque quando a gente olha para o capítulo 12 de Números, o próprio Deus diz que ele se revela aos profetas através de visão e de sonhos. Então, eles sabiam muito bem o que Moisés estava dizendo para eles, o que Deus estava falando através de Moisés. Mas é interessante também que a validade, pastor, de se de fato era um verdadeiro profeta, era o sinal, se iria se cumprir. Mas, meus irmãos, o inimigo ele é sujo. E a Bíblia diz que, se possível, ele se transforma até em um anjo de luz para enganar o povo de Deus. E isso eu aprendo algo muito interessante, queridos. Porque nós vivemos num mundo de muitos sinais, muitas maravilhas. Vocês devem ver por aí nas televisões, olha, vem aqui, é noite dos milagres, sinais, maravilhas, queridos, acontecendo. Pessoas se chamando, se auto-intitulando apóstolos, de que tem novas revelações para desviar o coração do povo de Deus. Trazendo, queridos, coisas que não estão, que vão contra a palavra de Deus. Por isso, a primeira lição que a gente precisa entender, se nós de fato amamos ao Senhor, será que nós estamos permanecendo firmes na palavra de Deus? Será que nós estamos somente procurando essas falsas
esses falsos sinais, essas falsas maravilhas que a gente tem visto por aí, era justamente o que Deus queria pôr à prova o coração deles. Porque pare e pense, queridos. Eu e você, nós somos sim pessoas místicas, nós adoramos o que trazer à tona o que está oculto, nós adoramos que o Senhor revele coisas ocultas, escondidas. Nós somos assim, nós queremos milagres, nós queremos ver, queridos. Mas o desafio da fé cristã não é ver sinais, pelo contrário, é continuar caminhando mesmo não vendo e não sentindo nada. A fé, queridos, é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Talvez você fica aí atrás de revelações, de sinais. Você não se conforma simplesmente em ler a palavra de Deus e ver o que Deus quer que você faça. Você sempre procura um algo a mais. Cuidado, meu querido, porque o Senhor ele vai provar o seu coração através disso. Ele vai usar falsos profetas para ver qual é a intenção do seu coração. É interessante que eu não quero dizer aqui com vocês que eu não acredito em sinais. Não é isso. Eu sou uma pessoa que sou pentecostal, eu estou aqui por isso. Eu acredito na contemporaneidade dos dons, eu creio que Deus fala através de sinais e prodígios. Mas isso não pode ser determinante na sua vida. Você não pode se apegar a isso. Você não pode, querido, se desviar daquilo que o Senhor tem para você por causa desses sinais. Eu falo isso porque eu já vi pessoas, queridos, que infelizmente, por causa de sinais e de prodígios, o absurdo, pastor, essa pessoa disse, segundo ela, que Deus havia dito para ela de que ela deveria congregar em uma outra igreja, mas o marido dela ia continuar na igreja que ela estava antes. Olha o nível dos negócios. E ela ficou durante anos assim, irmãos. Acha que Deus, de fato, quando eu olho para a palavra de Deus, você acha que Deus vai querer uma casa dividida onde na hora do culto, vai cada um para um lado? Irmãos, pelo amor de Deus. É esse tipo de coisa que eu quero que vocês entendam. E o que o Senhor vai pôr à prova, de fato, a tua fidelidade. Para ver se você está de acordo com as Escrituras. Para ver se você está de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para você. A verdade é que há uma idolatria dentro de nós, queridos. Nós desejamos esse tipo de coisa. É o véu, é a almofada, é o candelabro, é tudo. Para ver se o milagre acontece. Quando, na verdade, o Senhor só quer que nós permanecemos firmes na tua palavra. Vamos seguir e adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Interessante, para e pensa. Sempre tem uma coisa nova. Eles nunca estão satisfeitos somente com a palavra de Deus. Sempre tem que ter a 7 campanha do mergulho. Deus me revelou uma porta e aí você tem que passar pela campanha das portas. Vocês já viram esses negócios? Porque eles não conseguem confiar somente nas promessas que o Senhor tem para nós na palavra de Deus. Você não precisa disso, queridos. Tudo que você precisa é se apegar à palavra fiel de Deus. E é interessante que quando nós olhamos um capítulo anterior, Deus dá algumas diretrizes para o povo e no final do último verso ele fala assim: ouçam isso e cumpram todo aquilo que eu tenho dito aqui. A palavra de Deus está aqui, queridos, para que a gente possa cumprir, para que a gente possa buscar a ser fiel a ela. Nós não precisamos de uma nova revelação. O que nós precisamos já foi revelado, queridos. São 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Já está revelado. Nós não precisamos disso. Toma cuidado, queridos, porque se assim como esse povo, que infelizmente nós vamos ver que muitos falsos profetas no decorrer do caminho desviou eles da presença de Deus, nós podemos facilmente ser desviados da presença do Senhor. E nessa noite o Senhor quer provar o seu coração. Você tem vindo aqui porque você quer ver só milagres, sinais, ou você tem vindo aqui porque de fato há uma pregação aqui da palavra do Senhor, há um povo que deseja cumprir os propósitos do Senhor neste lugar? Qual é a intenção do seu coração? O Senhor está olhando para você nessa noite, meu irmão. Qual é a prioridade? Eu já contei aqui um tempo atrás, chegou um tempo na minha vida que eu estava pedindo sinais. Senhor, eu quero ver sinais, eu quero ver milagres. E um dia eu estava conversando aqui na secretaria da igreja com a irmã Tabita. Não sei se todos conhecem. A missionária Tabita, uma mulher de Deus.
E ela falou assim para mim, assim, sem ela saber, né? Óbvio, Deus sabe. Ela falou, irmão, o maior milagre que eu desejo ver é uma conversão de uma vida, de uma alma. De alguém que era um traficante, um drogado, uma prostituta, e hoje é servo do Senhor. Esse é o maior milagre. Aquilo bateu como uma flecha no meu coração. Falei, Senhor, então eu quero ver almas. Porque às vezes a gente fica muito apegado a isso. Eu não sou diferente de você, irmãos. Essa palavra falou comigo. Eu quero ver sinais, eu quero ver isso. Mas isso pode nos desviar do foco principal. E o Senhor quer sondar seu coração nessa noite. Mas não é só isso, queridos. O Senhor também quer sondar o seu coração. Ele quer provar o seu coração através das pessoas mais íntimas. Veja comigo aí nos versos 6 até o 7, até o 10, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, até o 11. Mas diz que se por acaso alguém bem próximo de você se aproximar e dizer assim, olha, vamos lá, vamos servir a outros deuses que vocês não conhecem, para você não dar ouvido, queridos. E eu aprendo uma lição muito importante, porque talvez pode ser muito fácil você não dar ouvido a uma pessoa que você não conhece. Ah, o cara lá da televisão está falando. Legal, vou ficar aqui na minha. Mas você pode ser muito bem influenciado pelas pessoas mais próximas de você, porque você confia, porque você ama. E é interessante que nos dias de hoje, muitas pessoas têm passado pano, vou usar esse termo, para pecados dos filhos, para o pecado da esposa, do marido, contrariando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é os de casa. Eu julgo os de fora, mas quando é aqui em casa, meu filho, ele é jovem ainda, não tem problema, ele tem que namorar mesmo, tem que aproveitar, tem que curtir bastante. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, queridos. Toma cuidado, porque as pessoas mais próximas são as que mais podem te levar a se afastar da presença de Deus. E é interessante que Moisés ele dá uma lista bem assim minuciosa. Ele fala irmão ou irmã. E ainda fala assim, filho da sua mãe, que é para não ter erro, porque podia ter pai diferente, ou mãe diferente, mas não, é filho da mesma mãe. Ou, quem sabe, a sua mulher, ou seu esposo. Quantos, queridos, acabam se afastando por causa de um cônjuge? Julgo desigual. Infelizmente, a gente vê muito isso. Ah, não, mas quando casar, melhora, muda. Eu conheço, infelizmente, pessoas que estão já mais de quase 50 anos casadas e nunca mudou, irmãos. Mas, graças a Deus, uma delas permaneceu firme. Mas quantos acabam se afastando da presença do Senhor por causa disso? Ou um amigo íntimo, alguém que está bem próximo de você e fala, você tá que esses negócios aí tá errado, ser crente agora, você é quadrado. Para, o tempo mudou. Não tem mais isso agora. Não, queridos, a palavra de Deus não muda, ela é eterna. Ela permanece a mesma. E o próprio Jesus diz que ai daquele que acrescentar uma vírgula, a palavra dele. Ela não muda, queridos, ela é atual. Ela é mais atual, como diz aí um teólogo, que o jornal de amanhã. Ela é atual, ela é viva. Permaneça firme, não permita que pessoas próximas a você tire você do foco, tire você do alvo. É importante também que você, como sacerdote do lar, como sacerdotisa do seu lar, avalie o que está sendo ouvido pelos seus filhos, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo. O que é que eles estão ouvindo? Que tipo de doutrina o mundo tem ensinado para eles? Para que eles também não venham a se afastar. Cuide dos teus, queridos. Não concordem com eles. Não olhem para eles com piedade, ou seja, não, mas é meu filho, é minha esposa. Não, o Senhor diz, não poupe. Se está errado, irmãos. Não existe meio certo. O Senhor não nos chamou para andar em dois caminhos, só há um. Ou é ou não é. Ou você é de Jesus ou você não é, irmão. Não adianta você ser uma coisa aqui dentro da igreja, lá fora você é outra. Não adianta você ser uma coisa dentro da igreja e com os amigos é outro. Recentemente estava conversando com um casal de amigos e o André, está até aqui na igreja, ele falou, nossa, eu conheço pessoas que lá na rua, e aí, tudo bem, beleza, não sei o que, chega na igreja, ô varão, a paz do Senhor, aleluia. Que isso, irmão? Ou você é ou você não é.
Não permita que as amizades corrompam, tire você do foco, meu irmão. Infelizmente, nós somos muito influenciados. Eu falo isso na época de escola, então, meu Deus, os jovens, os adolescentes, infelizmente, são os mais influenciados. Você jovem, você adolescente, não permita que as amizades te afastem do caminho do Senhor. Permaneça firme, seja radical. Se tiver que cortar a amizade, corte, mas permaneça firme na presença do Senhor, porque Ele está provando o seu coração. Ele está vendo a intenção, se você realmente o ama, se você realmente o serve pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E é interessante que talvez você possa ver esse texto, e a gente falou de algumas coisas aqui, onde Deus deixa muito claro, mata, acaba. E aí você possa pensar assim, puxa vida, será que eu vou ter que matar meu filho, minha esposa? Não, não é isso. Mas é que Deus queria mostrar para eles a severidade desse pecado, queridos. De pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus por causa para te afastar dos caminhos do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, ele vai dizer que ainda que um anjo, meus irmãos, venha com coisas novas que não está na palavra de Deus, que seja anátema. Porque não há nada, queridos, que deva nos tirar do foco da palavra do Senhor. Mas não é só isso, queridos. A terceira coisa que eu aprendo é que Deus prova os nossos corações através da sociedade. E aí você pode ler aí dos versos 12 até o 16, você vai ver que Moisés ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, olha, se alguém, dentre as cidades que vocês entrarem, disser, vamos adorar outros deuses, vocês vão e façam uma consulta. Será que é isso mesmo que estão dizendo? Se for, destrua aquela cidade, queridos. E olha que coisa interessante, a gente vive hoje no mundo do politicamente correto. Hoje, você vê crentes que é a favor de aborto, crentes, irmão, crente, pasmem vocês, que é a favor da liberação das drogas, e por aí vai, eu poderia citar aqui a noite inteira. Pessoas que estão abraçando ideologias, queridos, sem saber. Olha aqui que Deus fala aqui, vai lá e investiga se é isso mesmo. Eles não estão olhando o que está por detrás dessas ideologias. Eles não estão olhando o que está por trás desse mundo maligno, meus irmãos. Estão abraçando, se afastando da presença do Senhor, sem eles perceberem, porque o diabo ele não quer te tirar da igreja, ele quer te deixar desviado aqui dentro, com suas interpretações aí que você acha que são as corretas da Bíblia. Não, mas homossexualismo não é pecado não, é uma forma de amor. E Deus ama. Olha os perigos, irmãos. Não, fornicação não é mais pecado não, porque se é só uma namorada ou um namorado, não tem problema, depois vai casar. Olha os perigos, irmãos, deturpando a palavra de Deus. Nós não somos pessoas que devemos nos enquadrar neste mundo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, que a gente não deve se conformar com esse mundo. E a ideia da palavra ali é tomar forma, se conformar, ser moldado por esse mundo, queridos. Não é normal. Não é normal a sexualização das nossas crianças, não é normal, irmãos. Olhem o que vocês têm assistido. Verifique o que os filhos de vocês têm visto na internet. Não permita que nada afaste vocês dos caminhos do Senhor. Não permita. E a severidade desses crimes mostram para nós o quão grave é esse pecado para Deus. E não é que Deus é contra a família, então, por causa disso, agora eu vou largar minha esposa. Não é isso. Mas é que se você não amar mais a Deus do que a eles, você não é digno de Jesus. O próprio Jesus diz isso lá em Lucas, capítulo 14. Se você ama mais sua mãe, seu irmão, seu pai, papagaio, que for que seja, mais do que a mim, você não é meu discípulo. Deus tem sondado o seu coração, queridos. Será que você de fato ama o Senhor a ponto de reprovar seu filho, de corrigir os seus filhos, de dizer para sua esposa, não, isso não é do Senhor, para de ouvir isso. De dizer para o seu esposo, olha, você está indo pelo caminho das suas más companhias, que você pensa que é seu amigo, isso é pecado. Seja profeta do Senhor lá no seu lar, meu irmão, minha irmã.
Não permita que essas coisas te afastem do caminho do Senhor. Mas para a gente finalizar, queridos, Deus prova também os nossos corações, o quarto e último lugar, para que a gente possa tomar atitudes radicais. Quando eu olho do verso 16 até o 18, eu vejo Deus falando assim, vocês vão destruir aquela cidade e até os despojos vocês vão queimar e vocês não vão ficar nada na mão de vocês. Olha que interessante, queridos. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que alguém tomava uma cidade, os despojos ficavam com quem tomava. Ou seja, toda a riqueza, a comida, tudo ficava nas mãos daquela pessoa. Eu quero fazer um paralelo aqui com isso. Talvez você está começando a caminhar agora, você ainda está com alguns despojos do mundo. Ou talvez você já tenha caminhado há um bom tempo, mas ainda tem coisas que você tem carregados e que a palavra de Deus diz que não são coisas aceitáveis. Quando eu olho aqui para o verso 17, diz assim, também nada do que for condenado ficará na mão de vocês, para que o Senhor afaste o furor da sua ira. Ou seja, talvez você, como eu, passou aqui em algum desses critérios aqui. O Senhor está sondando o seu coração, está provando, e você caiu em algum deles, como eu caí. E há despojos na sua mão, mas é noite de você jogar fora isso. É noite de você tomar uma decisão radical, irmãos. É noite de você pegar e dizer, Senhor, eu me arrependo de tudo isso, mas eu lanço-me à tua presença, porque sem o Senhor eu nada sou. Você precisa se lembrar, queridos, de quem é que te salvou, de quem é que te chamou, de quem é que fez uma promessa para você. E por isso Deus requer que você tome uma decisão radical. Não dá para servir a dois senhores, queridos. Porque como Jesus mesmo diz, pode ser que você agrade um e despreze o outro. Ou você despreze um e agrade o outro, ou vice-versa. Não tem como servir ao Senhor e servir ao mundo, meu irmão. Ou você é ou você não é. Não existe lugarzinho lá no céu para os meio crente. Ou você é crente ou você já é do diabo. Por mais que você esteja vindo na igreja. Porque quando eu olho lá para Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém é de Cristo, ele tem o Espírito de Deus nele. E se ele não tem o Espírito, ele não é de Cristo. Você não tem como ser de Cristo, queridos, e carregar despojos aí que não é de acordo com a palavra de Deus. Você precisa se arrepender nessa noite. O Senhor exige que você tome uma postura radical. Este é o teste final para você e para mim. Se nós estivermos dispostos, o Senhor diz que Ele vai ser misericordioso conosco. Ele vai afastar o furor da ira dele. Assim como Ele já tem sido conosco. O fato de eu e você estarmos aqui nessa noite é fruto das misericórdias do Senhor, meu querido. Por isso é noite de nós nos arrependermos. Talvez assim o Senhor terá misericórdia de nós. De tudo que nós estamos carregando e que está sendo contrário à palavra de Deus. De tudo aquilo que ainda tem dentro das nossas casas e que nós estamos lá adorando todos os dias. Não é no sentido de se prostrar, mas é que você não consegue abrir mão. E tudo aquilo que rouba você da presença do Senhor é idolatria, queridos. Por isso eu queria orar com você nessa noite. E nós clamamos a misericórdia do Senhor, porque Ele tem provado os nossos corações. Ele quer saber se você o ama de verdade. Está disposto? Você está disposto, meu irmão e minha irmã? É isso que você quer? O Senhor exige postura radical de você. Não tem meio termo. Chega de ficar em cima do muro, porque vocês conhecem a história. O muro é do diabo. Não dá mais. É radical.